Ei, que bom que você está aqui de novo com a gente. Mais uma entrevista, mais um bate-papo. Hoje eu quero conversar com você sobre contrato. Quando você está com o seu cliente, que você precisa amarrar tudo, deixar tudo bonitinho, lembra, iniciar certo, fazer um planejamento no início, você já ter tudo amarrado antes de começar as suas sessões, antes de ter o seu cliente, é uma forma de você planejar ter sucesso. E hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso, sobre a elaboração do contrato, sobre o contrato, partes, e para isso, vocês me conhecem que não me conhecem. Meu nome é Marcos Martins de Oliveira, eu represento tanto o Instituto Advento, quanto a Associação Brasileira dos Profissionais de Coach, quanto a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. Nós estamos trabalhando de uma forma para dar todo o passo a passo para os profissionais poderem fazer bem o seu trabalho. E hoje, a minha convidada veio da ABRAP, também tem toda... A gente se conhece pela ABRAP, mas ela, na realidade, tem toda uma história na área jurídica e a Lucila ela vai se apresentar um pouquinho agora. Ela é a diretora jurídica da ABRAP e hoje eu tenho o prazer de contar com ela aqui e vocês vão ver o conhecimento, vão ver a experiência, vão ver o passo a passo de como elaborar. Ela veio para te ajudar, beleza? Lucila, seja muito bem-vinda Obrigada. mesmo, muito obrigado por estar com a gente. Sabe, eu sempre falo no final, hoje eu vou falar no início, a melhor coisa que as pessoas podem dar não é dinheiro, não é um curso gravado, não é, você está dando o que você tem de melhor, a sua vida, o seu tempo. Então, muito obrigado por você estar com a gente. Mas me fala, quem é a Lucila? Me fala um pouquinho quem é você. Marcos, então, meu nome é Lucila Tamielo de Souza, eu sou casada, sou mãe de 2 meninos lindos, o Vinícius e o Murilo. Sou advogada, me formei em Direito em 2001, eu tenho pós-graduação em Direito Empresarial e Tributário pela Escola Superior de Advocacia da OAB. Eu tenho curso de coach, life coach pela Sena Coaching e sou diretora jurídica da ABRAP Coaching, como você já tinha mencionado anteriormente. Trabalhei bastante tempo em empresas e escritórios renomados aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo. Mas há 11 anos eu decidi ter meu próprio escritório, minha própria consultoria. Hoje em dia eu trabalho com consultoria empresarial, nas áreas civil, principalmente nessa questão de contratos, de formulação de contratos, de resolução de conflitos extrajudiciais, tributária, um pouquinho na área trabalhista também, alguns processos, alguma questão de contencioso trabalhista, e atualmente eu também estou inserida na área de direito digital, pela Lei Geral de Proteção de Dados, estou me atualizando nisso para poder também fazer a adequação nas empresas que eu atuo. Então, esse é um pouquinho do meu perfil. Agora, eu não sei como que você vai continuar a Beleza. entrevista, mas vamos lá, vamos Vocês conversar, né? Vocês perceberam, então, que ela tem a experiência e tem formação para estar nos dando todo o apoio nessa parte dos contratos. Sabe, Lucila, quando a gente para olhar, eu venho da área empresarial, antes de vir para a área de coach, de atendimento, a gente via a importância de um contrato. Então, eu queria te perguntar qual é a importância de um contrato bem feito. Porque dependendo, as pessoas acham, eu fiz um contrato, mas dependendo do contrato, ele dá tanta brecha para fazer. Então, assim, como é que é a importância disso? Tá. Antes da gente entrar na esfera da importância do contrato bem elaborado, eu acho que a gente precisa mostrar para o pessoal o que é um contrato. Certo. E qual a função desse contrato, né? Então, o contrato, ele é um documento, ele é a formalização de uma relação comercial entre as partes envolvidas. Esse documento, ele gera obrigações mútuas, responsabilidades, deveres das partes envolvidas naquela relação contratual, naquela relação jurídica, tá?
Então, ele deve ser elaborado para cada situação específica. Cada contrato é único, ele deve ser feito, ele deve ser elaborado de forma única, com exceção dos contratos de adesão, que não é o caso aqui não é o foco dessa entrevista, mas esse contrato que nós estamos conversando, ele é elaborado sempre de forma única, tá? Sempre de forma artesanal, sempre com o apoio de um profissional qualificado para isso, tá? Esse documento, ele deve dispor quais são os direitos e as obrigações entre as partes, para a segurança do que foi combinado. Nós, do mundo jurídico, talvez vocês também já devem ter ouvido falar que o contrato faz lei entre as partes. Tá? Ele tem as disposições no Código Civil. Tá? Geralmente, ele também está focado no direito do consumidor, mas o nosso foco aqui é o foco civilista, tá? De prestação de serviços. E ambas as partes podem exigir o seu cumprimento, inclusive na esfera judicial. Mas para que sejam evitadas medidas judiciais, aí sim entra a importância dele ser bem elaborado, tá? Então, para ele ser bem elaborado, as partes precisam especificar expressamente e com clareza o objeto desse contrato, o porquê que as pessoas estão contratando aquele serviço, por exemplo, num contrato de coach, que é o foco da associação. Certo. Qual o tipo de coach, qual o assunto a ser tratado, o que mais? As pessoas vão tratar... Pode falar. Ali vai colocar o número de sessões que vai ser feitas, o objeto, aonde pode colocar onde. Isso. Tem até alguns que colocam até o horário, para deixar certo, para a pessoa não falhar. Principalmente para a empresa, né? Para não já ter um horário certo, você vai chegar lá, atender várias pessoas, você já deixa especificado já qual é o horário que você vai fazer o atendimento lá dentro. Até porque ele já tem que se preparar para isso. E é legal que tem que estar bem detalhado, né? As obrigações de um e a obrigação do outro. Exatamente. E lá na associação nós temos os modelos de contrato e eles estão dispostos exatamente da forma como você está falando. O objeto, claro, o horário das sessões, que tipo de sessão, como é que vai ser, se vai ser online, se vai ser presencial. No caso de um coach em grupo, como será feito um treinamento, quem vai fazer, quais são as pessoas que serão qualificadas para fazer o tipo de treinamento, os horários. Quantas pessoas vão estar, né? Porque a gente faz... Quantas pessoas, exatamente. Eu lembro uma vez que eu fiz com o hospital, e aí a gente estipulou, né, o número de pessoas, e no meio do processo eles queriam colocar mais gente dentro do grupo. Aí tem que fazer um aditivo de contrato. Então, aí o que a gente fez? No lugar, a gente abriu um outro grupo com outro contrato para não ter que mexer no primeiro. Então, assim, respalda uma série de coisas, né? Porque aquilo que foi combinado é só você seguir. Agora, quando ele não é bem especificado, não está bem escrito, ele deixa um monte de brecha. Eu lembro que, antes de vir para o mundo do coach, eu trabalhava como consultor para empresas, só que eu pegava empresas falindo. Então, eu pegava a empresa que estava falindo, mexia na parte financeira administrativa. Então, assim, o primeiro ponto que a gente tinha que fazer como é que eu posso parar a saída de dinheiro? Então, a gente via contratos com fornecedores, ou quem a pessoa devia, e aonde tinha uma brecha, a gente ia brigando naquela brecha, porque aí a gente ganhava fôlego para pagar o cara. Então, na verdade, eu ganhava tempo, né? Então, os contratos, a primeira coisa que eu pedia, falava, traz todos os contratos. Deixa eu brincar com eles aqui, para a gente poder ganhar fôlego. E era legal que a gente, se tiver bem escrito, não tem como a pessoa, né, bular aquilo dali, porque já está tudo especificado, valores, porcentagens, é interessante por tudo. Mas agora me diz uma coisa. Quais são as partes que a gente teria dentro de um contrato? Se a gente pega um contrato, não é só direitos e deveres, né? Tem outras coisas no contrato. Então, como é que seria mais ou menos? Uma questão,
muito importante também que a gente precisa colocar, inserir num contrato, que são as garantias contratuais das pessoas, as responsabilidades e, principalmente, se deve frisar o sigilo profissional do coach ou do terapeuta que está promovendo aquele serviço. Sim. Porque para o contratante se sentir seguro daquele dever pessoal e profissional de quem está oferecendo aquele serviço. Então, isso é muito importante, o dever de sigilo. Ele já, claro, ele está implícito na nossa profissão, seja a minha como advogada, a sua como terapeuta, já é implícito da nossa profissão o dever de sigilo. Mas isso precisa estar expresso para que o contratante tenha mais tranquilidade e mais garantia de que aquele processo de coaching ou de terapia esteja blindado, né? Vamos dizer assim, blindado. Você falando nisso, eu lembro porque assim, a gente não sabe o que vai encontrar depois que entra na empresa. Então, eu tive várias experiências de alta performance, de ser, no final, ser muito legal os processos. Agora, eu lembro de um processo que a gente foi para uma empresa, foi contratado para uma empresa, que era uma empresa de vendas, né? Ela fazia vendas e ela estava ampliando. Ela conseguiu trazer peças, era um ramo, não vou citar o ramo em si, mas ela estava abrindo um espaço. Aí, o que ela fez? Ela me contratou e a gente tinha que ver a parte financeira e emocional dos funcionários. Então, eu não podia abrir a parte pessoal deles. Não, Mas de forma alguma. Isso, mas eles assinaram com a empresa que a parte financeira deles, como eles estavam preparados financeiramente para atuar, seria aberto. Sim. E eu não, para mim, a primeira parte que vieram para mim, a gente quer ver isso para avaliar como estão os nossos para essa segunda etapa que nós vamos fazer. Era uma equipe de 25 vendedores. Foi uma experiência para mim que depois, assim, foi a única que foi na contramão. O que eles fizeram? Foi a empresa que me contratou. Então, a empresa queria tomar uma decisão para saber qual era o melhor trabalho. E como estava especificado lá, a gente abriu para eles. Lucila, foi uma... Quando eu fui fazer reunião com eles, eu apresentei os dados, eles levaram para os donos, e a tomada de decisão em cima foi dos 25, eles mandaram 15 funcionários embora. Nossa! E contrataram 15 novos, baseado no treinamento. Por quê? Porque eles perceberam o seguinte: nós temos 2 meses para abrir o mercado para eles. Então, eles faturavam 2 milhões, eles precisavam, em 2 meses, alcançar 10 milhões. E eles perceberam que os funcionários, que esses vendedores, não estavam preparados emocionalmente nem financeiramente, não estavam com a mente preparada para aquilo. Então, no lugar de preparar os funcionários, eles preferiram buscar funcionários de fora, pagando mais, para colocar no lugar. Então, assim, imagina, se eu não estivesse respaldado, porque eu estava atuando lá, e a empresa, antes de vir falar comigo, fez um acerto com os funcionários. Então, assim, imagina se a minha imagem perante os 15, né? Se eu não tivesse um contrato... Então, assim, o contrato, você estando ele bem amarrado, ele te ajuda lá na frente, porque você não sabe quais são as decisões que o outro vai tomar depois, né? Exatamente. Você não sabe qual vai ser o fim desse contrato, principalmente quando é um processo tão subjetivo. A gente não sabe, a gente entra num processo de coach ou de terapia sem saber o que vai acontecer no final. Isso. Né? A gente não tem previsão do que pode acontecer. Então, pelo menos, para que juridicamente aquela relação esteja respaldada, você precisa ter um documento que expresse tudo isso. Né? Por exemplo, você pode ter um contrato que tenha duração de 10 sessões, mas você pode, lá no final, perceber que aquelas 10 sessões,
ainda não são suficientes. Então, você pode fazer um aditivo de contrato para continuar o tratamento, para continuar com aquela terapia. Sim. Então, você precisa realmente ter esse documento para sua segurança e segurança do seu paciente ou do seu coach. Quem está nos acompanhando tem uma entrevista que a gente fala da cobrança depois, né? E aí, conversando com o Dr. Pablo, a gente percebeu que sempre é no início, onde a gente elabora o contrato junto, por exemplo, que você está fazendo agora, porque lá na frente, se precisar acionar um inadimplente, fazer uma cobrança de um espaço, eu lembro, por exemplo, de um local que a gente foi um hospital, e a gente começou a atender, e aí no contrato a gente colocou que eles cederiam o espaço. E aí foi cedido o espaço. Só que no que a gente estava atendendo as pessoas, veio uma comunicação de um outro departamento do hospital, falando que nós tínhamos que pagar a sala, porque eles alugavam as salas para o atendimento. Então, como nós estávamos atendendo os funcionários, os médicos e enfermeiros, aí veio uma ideia que a gente... não, mas aqui, ó, nós fizemos... Aí, como estava no contrato, não tinha o que conversar. Já estava assinado. Exatamente. Agora tinha que terminar aquele processo. Se a gente fosse fazer uma nova temporada lá, aí sim poderia pensar, mas durante aquele período... Então, assim, é muito importante, né? E ver. E aí a minha pergunta para você, voltando, e as partes? Quais são as partes que precisa ter do contrato? As partes do contrato ou as partes que estão, os contratantes? Não, o contrato... Como ele está disposto, né? Isso, ele tem várias partes, né? Começa por uma identificação bem feita e tal. Isso, começa pela identificação das partes, dos contratantes, exatamente. O terapeuta ou o coach são os contratados e o coach ou o paciente são os contratantes. São as partes principais, são as partes que precisam estar no primeiro parágrafo, né? No primeiro parágrafo do contrato. Depois a gente especifica o objeto do contrato. Depois... Desculpa, quando você fala objeto do contrato, é porque às vezes tem pessoas que não têm a ideia... porque eu estou falando como o termo jurídico, né? Isso. Nós especificamos o serviço que está sendo prestado, a forma como ele será prestado, o básico do serviço que está sendo prestado. Então, por exemplo, numa prestação de serviço de coach, o objeto deste contrato é a prestação de serviços de coach empresarial para aquela organização durante 6 meses, de forma presencial. Pode ser já feito dessa forma no próprio objeto ou especificar de uma forma básica, mas que seja muito bem especificado. Sessões de tantas horas, aonde vai acontecer. Eu faço de uma forma mais especificada numa outra cláusula de duração do processo. Tá? Aí viria exatamente essa segunda questão, que seria a duração do processo, que seriam em tantas horas, onde é feito, como é feito, quantas pessoas participam, se a empresa vai dispor de uma localidade. Uma sala. Exato. Se é feito, por exemplo, num coaching grupo, se ele é feito fora do horário comercial, quantas horas por semana. Coffee break que vai ter. Tem coffee break, ali, né? Exatamente. Aí eu colocaria numa questão de responsabilidade da contratante. Sim. Né? Que é de responsabilidade da contratante oferecer um coffee break para os seus colaboradores, enfim, num contrato de coaching em grupo. Se for o coaching individual, aí as pessoas precisam... Aí ver o que a pessoa vai fazer, porque às vezes é na casa dela, tem um espaço, um escritório. Exato. O que mais a gente pode colocar? Por exemplo, num processo de coaching que você esteja fazendo online.
de repente cai a conexão. Então, inserir uma cláusula para você não perder essa sessão que você estava fazendo no horário, dependendo do tempo que você já tinha feito de sessão. O que mais? Por isso que tem que ser bem minucioso. Na hora que né? entra em valores ali, a gente tem que especificar também, ter bem claro. Exatamente. Tem que inserir a parte a cláusula do pagamento, como ele é feito, se é feito por algum título extrajudicial, por exemplo, um cheque ou a confissão de dívida, como o doutor Pablo estava pontuando ontem, ele ressaltou a importância de vincular o contrato a um título extrajudicial. Isso é muito importante para que realmente seja feito a cobrança de uma forma amigável, ou se realmente tiver que partir para o judicial, para que essa forma judicial seja feita de uma forma mais rápida. Sim. Para o contratante. Desculpa, o contrário, para o contratado. O contratado. Né? Por exemplo, eu tomei uma decisão, como a gente atende pessoas e como eu tenho alunos de coach, terapia, master coach, então, assim, o que eu fiz? Eu tenho um contrato educacional, onde é o serviço que eu presto com a pessoa. Aí, se ele paga em cartão, paga um depósito, beleza, fica aqui. Agora, fica só no contrato. Agora, se ele é boleto ou cheque, aí a gente faz um chamado confissão de dívida. Exatamente. Na confissão de dívida, eu não coloco nada do contrato, só digo que tem um valor X e que a pessoa vai pagar assim, assim. Ou seja, quando eu dividi, me ajudou, pelo menos eu tive essa ideia, porque aqui é o objeto, aqui a gente vai brigar e vai discutir, vai olhar, o brigar, entre aspas, né? É uma discussão sobre o objeto. Agora, aqui não, aqui é só dizendo que ele deve, como ele vai pagar, então na hora que eu entrar lá, não tem discussão. Né? Exatamente. Já está pronto, Aí você consegue, é como se fosse um cheque. Exato, você consegue executar imediatamente. Já caso você só tenha o contrato vinculado ao seu serviço, você precisa comprovar por uma ação de conhecimento que houve descumprimento contratual. E a sentença judicial que reconhecer que houve o descumprimento do contrato, que vai formar um título que você pode executar posteriormente. Então, é um procedimento que demora muito mais, você tem muito mais tempo para ser discutido antes de formar um título judicial para você poder executar, para você poder cobrar, executar, cobrar. Isso. Tá? Então, assim, se você tem um título já, como essa confissão de dívida que você faz, ou um cheque, ou um boleto, fica muito mais fácil. Você pula uma etapa, então você consegue fazer essa cobrança de uma forma mais efetiva, que você consegue receber mais rapidamente. E Lucila, eu vejo também que é importante a pessoa saber que quando ela está fazendo o contrato, como ela tem especificado lá, é interessante ela ter um documento que prove que aquele serviço está sendo feito, né? Exatamente. Então, aí o contrato é o documento essencial para isso. Então, aí ele tem o contrato e aí, por exemplo, se ele está indo, eu acho que é interessante ele ter até tipo uma lista de presença, né? Então, tal dia, a empresa e o cara assina. Se é virtual, vai lá no Zoom, cria reunião por reunião, porque aí você tem ali tudo, tá prova que a pessoa entrou, tá a prova que foi executado, porque o contrato, da mesma forma que você pode acionar o outro pode te acionar. Sim, exatamente. E aí é importante você ter como provar, né? Exatamente. O paciente ou o coach, ele pode te acionar justamente também por descumprimento contratual de alguma cláusula ali que você não está cumprindo, né? Então, assim, também é muito importante contar. Isso que você comentou agora é interessante, por isso que a gente não pode pegar, e aqui eu queria parar para o pessoal que está nos ouvindo agora, e toma muito cuidado ao você pegar um contrato pronto que não foi elaborado para você ou para o seu segmento. Então, por exemplo, lá na associação,
tem o departamento jurídico, a Lucila é a diretora dele, né? Então, o que acontece? Se chega uma demanda, a associação vai te ajudar, vai estar lá. Então, a ideia é assim, porque você pode colocar no contrato, você pode ler e às vezes não ver, uma cláusula que você não vai fazer. E você assina com o cara dizendo que você faria. Ou seja, quando colocou no papel, agora você tem... Ele pode te acionar porque você não cumpriu o que você prometeu. E aí é complicado, né? E o que mais tem que ter? Exatamente isso. E o que mais tem que ter no contrato? Precisa também colocar as sanções por descumprimento, por exemplo, no caso da empresa, ela contrata um treinamento, daí uma semana ela desiste, ela fala, não quero mais, eu não vou mais contratar, existe uma sanção, porque você se comprometeu, você como terapeuta, você como coach, você se comprometeu com aquele trabalho, então você precisa ser ressarcido de alguma forma. Então, precisa dispor as sanções por esse tipo de rescisão, claro, para ninguém ficar no prejuízo financeiro. O que mais? Precisa colocar as obrigações, como eu já tinha ressaltado, as obrigações tanto do coach ou do terapeuta, como da parte que está contratando. Tem muitas responsabilidades, não só do coach, mas também tem da parte que está contratando, tá? Ela precisa estar presente pontualmente, ela precisa fazer todo o exercício, ou apresentar as ferramentas, né? Existem condições, existem obrigações a serem cumpridas, claro. Sim. Né? As obrigações são mútuas, né? Como eu já tinha pontuado anteriormente. Então, isso precisa estar muito bem colocado no contrato também. O foro para dirimir qualquer questão judicial que venha a ser feita, né? Enfim, e isso algum parece... processo judicial. As pessoas acham que isso assim, não tem nada a ver, mas a gente trabalha no Brasil todo, né? Eu lembro que a gente abriu uma turma em Manaus e logo no início a pessoa que representava lá colocou lá, a comarca de lá. Aí eu falei, Nossa! não! Aí eu cheguei para dar aula presencial, refiz o contrato de todo mundo, jogando a comarca para cá, para o Espírito Santo. Porque senão aí teria que ter uma pessoa em cada estado ou local para me representar lá, né? Então a Sim, gente está sim, abrindo... Você tem que prestar atenção nisso também, nessa questão da localização, justamente para facilitar a vida das partes. Exatamente. Hoje em dia, a tendência é não fazer mais, não ter mais um processo judicial. A tendência é o preventivo, sempre, sempre. Ontem eu assisti a entrevista com o Dr. Pablo, eu sou da mesma opinião dele. O advogado tem que ser seu amigo sempre, ele tem que ser seu parceiro. O advogado é para isso, né? O advogado não é só para você entrar com processo judicial. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia o advogado ele é um instrumento para você ter como um consultor, para um preventivo, por exemplo, essa questão contratual. Se você tem o contrato muito bem amarrado, muito bem escrito, você não vai ter problemas futuros. Não vai. Então, assim, o advogado é um investimento que você tem para a sua vida, é o parceiro que você tem. Você tem que ver o advogado como o seu parceiro, né? Não tem outro jeito, né? Hoje em dia é isso. E o advogado, hoje em dia, ele resolve as questões extrajudicialmente. Existem várias organizações que têm o jurídico só para resolver questões extrajudiciais. Existem organizações do próprio Tribunal de Justiça aqui em São Paulo
que resolvem conflitos extrajudicialmente, para evitar conflitos judiciais. De hoje para o futuro, a resolução de conflitos vai ser extrajudicial, você não vai precisar entrar com medida judicial, não vai precisar entrar com uma execução, não vai precisar entrar com uma ação por descumprimento de contrato. Por quê? Porque a tendência é a resolução extrajudicial e a prevenção. Então, o contrato ele deve ser sempre feito ou revisado por um profissional da área jurídica. Sempre, sempre. Você precisa ter como seu braço direito um advogado. Não tem jeito. Aí eu bato de novo na mesma tecla quando eu estava com o Pablo. Você que está nos assistindo, você que vai começar a atender, vai começar a abrir seu escritório e tal, vai abrir sua empresa, lembra que você tem que planejar isso. Já tem aqui na frente, antes de começar a atender, coloca... Se eu tivesse lá atrás, quando eu comecei a fazer os atendimentos como coach, como terapeuta, se lá atrás eu tivesse alguém para me auxiliar com essas informações que a gente está dando agora, eu teria feito um monte de coisa diferente, sabe? Eu perdi muito dinheiro porque a gente não soube trabalhar. Então, é importante você fazer isso para que você não perca, porque é seu tempo, é a sua vida que você gastou. Então, quando você tendo esse tempo para sentar agora com um bom advogado, para preparar um bom contrato, para estar junto, né? Se você vai abrir uma empresa, então, a Lucila, por exemplo, vai lá, conversa com ela, debaixo desse vídeo, você vai ter os meus contatos dela, conversa com ela, você é coach, procura ela na associação, vá para a associação, esteja com a gente na associação, né? Então, assim, é muito importante nós estarmos juntos em uma associação e termos pessoas para nos auxiliar, para a gente começar certo. Então, eu não tive lá atrás e eu cometi muitos erros. Então, se você pode agora se organizar, é uma forma de você se planejar e planejar para o sucesso. É o que ela colocou. Se está tudo certinho, você apresenta para a pessoa e fala, olha, está aqui. Agora é a sua parte, é a sua vez. Se deu um problema lá na frente, ó, aí você consegue resgatar as coisas, consegue negociar. Por exemplo, nós estamos em um processo, estamos numa pandemia, né? Agora a gente está gravando dentro da pandemia, nós estamos no dia 21 de janeiro hoje, agora são 11 horas da manhã que a gente está gravando, e nós estamos passando por vários problemas. Então, assim, se não tiver tudo amarrado, se você não tiver conversando com a pessoa, dá problema. Então, amarre tudo, veja os pulos dos gatos, cuidado com a comarca, cuidado com as porcentagens que você coloca, os valores, rescisão, olha tudo. Refaça esse bate-papo, essa entrevista, anotando item por item, para que você possa fazer. E lembre de uma coisa, aqui nós estamos mostrando um caminho, mas você precisa ter o seu parceiro do lado, que é o advogado que vai te acompanhar no decorrer da caminhada, né? Isso mesmo. Amiga, eu preciso que você me passe agora o que precisa falar mais, o que você gostaria de dizer mais para a galera, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. Fique à vontade. O que você gostaria de falar mais? Eu gostaria de agradecer a oportunidade que você está dando dessa entrevista, de poder mostrar o meu trabalho, o trabalho da associação também, em relação a essas questões jurídicas. A gente está sempre de portas abertas para receber os associados. Acredito que sejam as partes, enfim, as cláusulas principais de um contrato, mas caso os seus alunos tenham alguma dúvida, que eles podem entrar em contato, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, ou pessoalmente, ou através da associação, ou com o próprio Marcos, ele entra em contato comigo também. E é isso, agradeço bastante essa oportunidade. Como eu falei no início, toda entrevista eu começo e encerro dizendo que a pessoa me deu aquilo que ela tem de melhor, que é a vida dela, né? O tempo dela. Então, assim, te agradecer, que Deus abençoe, que essa entrevista abençoe as pessoas que estão nos ouvindo para que você possa começar certo. Pega, vai lá, se proteja, olha certinho, lembra que é tua vida profissional, então é importante que tenha tudo organizado.
agradecer a Lucila porque ela parou, estudou, olhou, porque a gente tem o conhecimento, mas quando vai fazer entrevista, você tem que sentar, olhar qual que é o ponto, né, que precisa falar ali para a galera, tem Exatamente. esse. Então, tirou um tempo, não foi só o tempo da entrevista, um tempo de preparação, aceitou estar com a gente. Muito obrigado, Deus te abençoe aqueles que vão estar entrando em contato contigo. Volto a dizer para a galera, aqueles que nós convidamos é porque a gente sabe que eles têm competência para te ajudar. Então, você teve no processo desse Viver, a gente trouxe 2 advogados, trouxemos a Lucilda, especialista nessa parte empresarial, você viu a formação dela, você viu o Pablo numa outra entrevista que é focado na área de cobrança também. Então, assim, gente, procure, esteja com eles, fale com eles, pegue uma pessoa para estar do teu lado. É muito importante. Eu sei hoje a importância de ter um advogado do meu lado para poder passar as informações, para poder olhar, porque até no contrato, na hora que você senta com ele, se precisar acionar o advogado, no contrato já vai estar os valores que esse advogado vão te cobrar. Então, você sim, vai também. ter... Essa questão também precisa estar bem ressaltada dos honorários, enfim, ou os juros, dos contatos. Exatamente. Exatamente. Então, ou seja, é muito legal você ter essa segurança de ter um parceiro que você não tem que estar estudando, se mudar alguma lei, se mudar alguma coisa, o cara está lá, ele está, né? No caso da Lucila, está lá se especializando, ela está fazendo para trazer o melhor para a gente. Então, tenha esse apoio, tenha essa parceria, que você vai ver que você vai crescer, e o crescimento é certo porque você está tendo o apoio de várias áreas de pessoas boas que te dão suporte. Lucila, de novo, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado mesmo. Obrigada. Galera, obrigado por vocês estarem conosco mais uma vez. Obrigado por estarem aqui. Gostou? Dá a sua curtida, compartilha, marca uma pessoa que você acha que precisa ver esse conteúdo, que precisa entender esse processo. Se inscreve no canal. Lembra que é importante para que a gente possa estar crescendo, Hoje nós temos mais de 3.000 visualizações, nós queremos aumentar isso, 3 milhões de visualizações, nós queremos chegar aos 4 milhões, queremos ter mais pessoas no canal, então entre em contato com a gente, fala com a gente, clica ali, manda, compartilha, esteja conosco, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu! Boa tarde, bom dia a todos, boa tarde a todos. Tchau. Tchau, tchau.